Vamos dar início a mais uma sessão do Núcleo de Doutrina Social. Hoje temos a honra de receber Sua Excelência Reverendíssimo Dom Rogério Augusto das Neves, Bispo Auxiliar de São Paulo. Estão presentes também aqui na sessão os integrantes do Núcleo, os professores doutora Consuelo Yoshida, Fernando Marques e Lafayette Puzzoli. Na sequência dos trabalhos do Núcleo, temos examinado os temas da doutrina social, começando pela questão-chave do trabalho. Então, já se falou aqui da Rerum Novarum e dos seus desdobramentos, a questão da paz, depois o tema do desenvolvimento e, finalmente, o tema que foi introduzido pelo Papa Francisco na Laudato Si, que é o tema da ecologia. Na sessão de hoje, Dom Rogério vai tratar justamente desse momento da doutrina social, que é o da ecologia, especialmente num ano especial até para o Brasil, que vai sediar um evento magno nesse temário. E, coincidentemente, também será o tema da campanha da fraternidade deste ano, promovida pela CNBB. Então, mais ou menos é sobre essa linha que será a fala de Dom Rogério, a quem eu, agradecendo a presença, passo a palavra. Muito bem. Agradeço muito pela oportunidade e saúdo a todos os que estão assistindo, também os senhores aqui presentes, aqui, diversas pessoas. E, naturalmente, isso aqui é um desafio, uma experiência nova. Então, eu espero transmitir um pouquinho do que eu tenho refletido sobre esse tema, especialmente pelo fato de eu estar trabalhando com a campanha da fraternidade. Então, tenho feito formações nas comunidades a respeito desse tema, a ecologia integral, e que tem como lema Deus viu que tudo era muito bom. A Laudato Si, a encíclica do Papa Francisco, é como se fosse o fundamento dessa reflexão. Aliás, ela é até uma causa motora dessa escolha do tema, porque nós estamos para completar 10 anos, então, que o Papa Francisco lançou essa encíclica. Eu queria fazer uma imagem inicial que eu acho que nos ajuda a pensar um pouco a reflexão profunda que tem por trás disso. Certa vez eu li uma matéria que falava, um pequeno artigo que falava sobre a obra de uma autora do século XIX, a obra do século XIX, conhecida por todos, Frankenstein, e essa obra de Mary Shelley. E esse artigo chamava atenção para o fato de que a história era do Dr. Victor, que estudava ciências naturais e acabou, então, fazendo como que uma experiência e fazendo uma criatura a partir de cadáveres e criou aquilo que depois a gente passou a chamar de monstro. Então, se dizia que era o Frankenstein. Mas, curiosamente, o artigo dizia que, na verdade, o monstro não tinha nome. Frankenstein era o nome do médico, daquele que tinha feito a criatura. Depois tem ali um drama que se desenvolve muito interessante. Mas o pano de fundo é este. O Papa Paulo VI, já a primeira vez que ele falou sobre a preocupação com o meio ambiente e também com a base do Concílio Vaticano II, ele dizia que todo o progresso do ser humano só leva a um verdadeiro desenvolvimento se ao lado da técnica, da ciência e de tudo mais que ele conseguir desenvolver, tiver também um crescimento, um desenvolvimento moral e espiritual. Quer dizer, o ser humano pode se transformar num verdadeiro monstro para si mesmo. Ele mesmo é, então, o que se torna uma ameaça para ele mesmo. E, por incrível que pareça, as reflexões desses últimos tempos têm mostrado isso, têm nos levado a essa reflexão. O ser humano, afinal, pode ser autodestrutivo, pode, entre outras coisas, porque nós que temos fé acreditamos que o ser humano recebeu o mundo
e todas as criaturas para cultivar, para guardar, mas o ser humano tem a capacidade de destruir e parece ser o único ser vivo capaz de fazê-lo. E em contraposição, ele jamais será capaz de colocar no lugar aquilo que ele destruiu. Então, quer dizer que as escolhas do ser humano não são equivalentes à medida em que tem coisas que a gente não consegue voltar atrás mais. O Papa Bento XVI, num dos livros de entrevista, não me lembro exatamente qual dos 3 para o mesmo entrevistador, recebeu a questão sobre esse problema climático e o problema do aquecimento global e tudo mais. E ele citava alguns autores que diziam que talvez nós já tenhamos chegado ao chamado ponto de não retorno. É aquele ponto em que mesmo que a gente procurasse corrigir tudo aquilo que resulta nessa crise ambiental, mesmo que a gente fizesse tudo o que é possível, não conseguiríamos fazer voltar atrás esse processo. Então a questão de fundo é essa. O Papa Francisco, assim até como um preâmbulo, ele destoa um pouco dos outros pontífices quanto aos seus documentos. Em geral, o Papa, na sua primeira encíclica, apresenta o seu programa de pontificado, o seu pensamento. Assim foi com João Paulo II, na Redemptor Hominis, com Paulo VI, na Ecclesiae Sancti. Mas o Papa Francisco, quando se tornou Papa, a primeira encíclica que ele lançou, na verdade, foi a conclusão da trilogia do Papa Bento XVI, Fé, Esperança, Caridade. E então faltava a encíclica da fé. E o Papa Francisco, portanto, não se apresenta ali, mas praticamente ele assume a encíclica do Papa Bento XVI. Ele diz que ela foi escrita a 4 mãos. Depois, a primeira manifestação que ele teria em seguida seria a exortação apostólica pós-sinodal. Teve o sínodo sobre a evangelização do mundo, e então ele escreveu Evangelii Gaudium. Só que ali ele acabou não apenas fazendo as conclusões do sínodo, mas ali ele colocou o seu programa de pontificado. E a sua primeira encíclica, Laudato Si, que na verdade vem introduzir essa reflexão que tem tudo a ver com a missão de Francisco no que diz respeito ao nome que ele assumiu, porque o nome Francisco já é um programa de pontificado. E ele, portanto, tem desenvolvido o seu trabalho de Romano Pontífice, levando esse nome de Francisco, colocando em evidência os pontos caros da vida e da obra de São Francisco de Assis. Então, Laudato Si é um trecho do Cântico das Criaturas, é o início. E foi ali, então, que ele começou a chamar a atenção para este problema. É claro que ele situa ali São Francisco como sendo como que um modelo para essa reflexão, mas é sempre bom a gente lembrar que mesmo São Francisco sendo assim considerado um padroeiro da ecologia, de todas as ações que são em favor da defesa do meio ambiente, São Francisco não era um ecologista nesse sentido. Naturalmente, o pressuposto de São Francisco era um homem que amava a Deus e que descobriu, tanto no amor aos pobres, como no amor às criaturas, a maneira de elevar a Deus o seu louvor. Por isso, Laudato Si não é o cântico das criaturas propriamente dito, mas é o cântico ao Deus Criador. Então talvez isso faça um pouco de diferença quando a gente conversa com outras pessoas que, mesmo perseguindo os mesmos ideais, não apresentam a mesma fé. Quer dizer, nós temos alguma coisa que qualifica essa nossa busca de proteção pelo meio ambiente. E isso é significativo na Laudato Si. O Papa Francisco não apresenta apenas uma solução para o problema ambiental, para a crise do mundo, mas na verdade ele está apresentando o Evangelho.
Isso vai ficar mais claro quando ele nos traz esse conceito ecologia integral. O que é ecologia integral? Então eu queria, antes de falar um pouco do texto base da campanha da fraternidade, que bebe da Laudato Si, eu gostaria de colocar em evidência apenas 4 pontos da Laudato Si, que me parece que demonstram um pouco o quadro no qual nós estamos, não apenas do ponto de vista da crise, do que acontece, mas do ponto de vista da nossa responsabilidade nisso. O nosso modo de pensar, a nossa cultura, a maneira de nós nos relacionarmos com o mundo faz toda a diferença. Então são pontos da Laudato Si. A primeira coisa que ele apresenta, no número 18, é o que ele chama de a aceleração contínua das mudanças. Nós vivemos num tempo em que, por causa da tecnologia, nós temos uma mudança acelerada. Basta a gente olhar para a tecnologia, por exemplo, e ver com que rapidez as coisas ficam obsoletas. É uma mudança muito rápida. E aí está, no contraste desta aceleração do nosso modo de vida, da nossa tecnologia e tudo mais, está o tempo do ciclo das criaturas. As coisas têm o seu tempo, como dizia a Sagrada Escritura, o livro do Eclesiástico. Cada coisa tem o seu tempo nesse mundo. Tempo de sorrir, tempo de chorar, sim. Mas acontece que nós aceleramos esse tempo. Então, as mudanças que nós fazemos atualmente, elas destoam, assim, de uma maneira desproporcional em relação aos ciclos da natureza. O que nós fazemos é rápido demais. Não é possível, como a natureza tem o seu ciclo, e a gente acha que as coisas se reciclam, não é possível a gente pretender que esta velocidade que nós impomos às coisas, esse ritmo, possa ser assimilado pelo ritmo das criaturas, do meio ambiente. Então nós agimos rápido demais, não dá tempo. E parece que isso aqui virou uma febre. Nós, por exemplo, investimos de uma tal maneira que se a gente tem um animal para o abate, por exemplo, nós criamos as condições para que ele se desenvolva mais rapidamente, para que ele coma mais rápido, para que ele não durma, para se fazer com que se torne rentável. E com isso, naturalmente, o ciclo da criação perde. Quer dizer, o tempo das coisas não acompanha de jeito nenhum. Então esse seria um ponto fundamental para o qual a gente precisaria refletir muito. Um outro ponto seria o que ele chama de a globalização do paradigma tecnocrata. É a ideia de que o nosso desenvolvimento tecnológico é capaz de resolver os problemas que nós criamos, de que é só questão de tempo. E isso, no fundo, acaba sendo quase que uma idolatria da tecnologia, da nossa ciência, e como se a gente tivesse a capacidade de submeter todos os ritmos, todas as coisas, e nós não tivéssemos nenhum problema que a gente criasse e que a gente não pudesse resolver depois. Seria só uma questão de estudar mais. Então, para quem vivia antes numa ideia de um naturismo sacral, onde parece que a gente não podia nada com a natureza, onde parece que Deus regia todas as coisas, hoje parece que a nossa ciência é capaz de se sobrepor a todas as coisas. Eu me lembro de uma coisa que o saudoso cardeal Cláudio Umes, quando era então presidente da REPAM, da Rede Pan-Amazônica, então numa palestra me lembro de ter ouvido que até pouco tempo nós nos preocupávamos muito com o dano para as florestas, sempre utilizando a ideia que a gente tinha de coisas que derrubavam a floresta rapidamente. Então a gente falava muito
da motosserra, como se fosse assim a coisa mais danosa que a gente pudesse ter para a floresta. Ele disse naquela ocasião, nessa palestra, isso não existe mais. Eu visitei a Amazônia de cabo a rabo. Hoje, o desflorestamento acontece através de máquinas que estendem algumas correntes em diversas árvores, e são máquinas tão potentes que arrancam as florestas assim, num único passe. Então, motosserra não é ameaça mais. Então, veja, uma técnica que é capaz de trazer esse resultado, do ponto de vista econômico, rápido, mas traz um problema gravíssimo. Quer dizer, a reposição dessa floresta não acontece da mesma maneira. É bom lembrar que, falando aqui um pouco das nossas cidades, a gente está acostumado a pensar que a gente refloresta o ambiente pura e simplesmente plantando árvores. Mas a gente não leva em conta que a gente destrói a diversidade. E a gente planta árvores que são escolhidas por nós, achando que nós estamos melhorando o ar que a gente respira e tudo mais, mas a gente não leva em conta que essa diversidade é o que garante a sobrevivência de outras das espécies. Não fomos nós que fizemos isso. Existe uma sabedoria por trás disso. Não é que a gente possa derrubar a floresta e planta uma floresta conforme a nossa conveniência. É um pouco semelhante às cidades que a gente constrói e não faz a infraestrutura necessária e depois vem os problemas. Como no nosso caso, por exemplo, né? A água da chuva não tem para onde escoar. É uma coisa simples assim, né? A água tem que ir para algum lugar. Nós fazemos as cidades, pavimentamos tudo e depois a gente estranha que a gente veja então o alagamento, a enchente dos rios e tudo mais, mas somos nós que estamos modificando. Um terceiro ponto que o Papa na Laudato Si menciona é o antropocentrismo moderno. O antropocentrismo tem sido uma coisa assim, uma tendência quase que inevitável. Como eu disse, não faz muito tempo que toda a nossa explicação girava em torno do sagrado. Então o ser humano não estava no centro, Deus é que estava no centro. A reflexão sempre levava a isso. O ser humano como se fosse um refém de Deus. E a partir do avanço da ciência, da tecnologia e de tudo mais, o ser humano vai adquirindo uma capacidade, então, de resolver os seus problemas. E parece que Deus vai ficando meio desnecessário. A esse respeito, eu queria mencionar uma fala do Papa Bento XVI, quando, logo que foi eleito Papa, foi participar da Jornada Mundial da Juventude na Alemanha, no seu país de origem. E lá, no caminho, respondendo à entrevista de alguns jornalistas, fizeram a seguinte pergunta: como o senhor se vê voltando para o seu país de uma cultura elevada, de uma ciência assim invejável, no entanto, um país onde prevalece o ateísmo? E ele respondeu com muita simplicidade: não faz muito tempo o ser humano olhava à sua volta e via as montanhas, as estrelas, o mar, a lua, os rios, obras que ele não fez. E era quase espontâneo pensar no autor dessas obras. Então, o pensamento de Deus vinha com muita facilidade. Hoje, quando o ser humano olha à sua volta e vê os prédios, os viadutos, eu acrescentaria a tecnologia, seus computadores, seus iPhones e tudo mais, ele se maravilha com as obras que ele fez. Ele tem muita dificuldade de refletir sobre o fato de que ele não está na origem de todas as coisas, de que ele está na transformação, mas não na criação. Então ele dizia, o ateísmo hoje parece ser uma coisa quase que demonstrada ou ilustrada pelo nosso modo de fazer a nossa cidade, nosso modo de viver. A gente nem olha para o céu mais, né? Nem sabemos mais que tem estrelas, a não ser que a gente pega algum livro ou vê algum vídeo a respeito.
Então, o antropocentrismo moderno, ele coloca o ser humano com tal poder que ele acaba transformando-se num verdadeiro Deus. Então, ele se pôs no lugar de Deus. E, pelo poder que adquiriu com a técnica, com a ciência, ele passa a não querer buscar interesses que não sejam os próprios, e até interesses individuais. O Papa Francisco, certa vez, acrescentou uma ideia de que hoje as pessoas identificam os desejos a direitos. Então, por isso, simplesmente, porque eu quero uma coisa, porque eu tenho um sonho, eu digo, eu tenho direito. Quando, na verdade, não é isso. A fonte do direito não pode ser os nossos desejos. Aliás, está mais do que provado na história do direito, que é exatamente o caos, se as coisas fossem assim. Já Kant, com o seu imperativo categórico, chegou a essa ideia de que é possível falar de uma ética sem Deus, desde que eu submeta aquilo que eu quero fazer a uma normativa geral. Isso que eu quero fazer, se todo mundo fizesse isso, se fosse normatizado, isso aqui não seria nenhum problema. Então, posso aceitar isso como ético. Mas se eu desejo fazer uma coisa que, se todo mundo fizer, o mundo acaba, então isso não, eticamente não pode ser aceito, e isso do ponto de vista da razão pura, né? Sem recurso à religião. E o último ponto que eu tiraria da Laudato Si seria uma coisa que parece obsoleta também. No número 124 se fala o Papa lembra o Papa São João Paulo II, na sua encíclica Labore Exercens, onde ele falava da importância de reconhecer o papel do trabalho para o ser humano. Então, o livro do Gênesis nos apresenta a ideia de que Deus cria o mundo e o confia ao ser humano. Num primeiro momento, são duas narrativas diferentes. Na primeira aparece esta ordem de Deus: dominai. E parece que isso foi tido para o ser humano como se fosse uma norma absoluta de verdadeiramente se colocar acima das criaturas. Na segunda narrativa aparece uma outra exortação que era para cultivar e guardar o jardim onde Deus coloca o ser humano. Dominar as coisas significa, para sermos assim bem precisos, administrar com responsabilidade as obras de Deus, que não deixaram de ser obras de Deus. O ser humano não se tornou Deus e, portanto, não é ele a dominar as coisas como se não tivesse que dar satisfações para ninguém, nem para Deus, nem para as outras pessoas. Mas a questão do trabalho no nosso tempo entra numa crise que já levou alguns autores até a dizerem que nós temos que aprender a viver sem a ideia de que nós temos que trabalhar, dizendo que o trabalho não é natural, contrariamente ao que alguns no passado diziam, que é pelo trabalho que o ser humano se desenvolveu e que o trabalho é tudo que conta. Então, o trabalho, dessa maneira, passa a ser visto como se fosse um apêndice, como se fosse uma coisa imposta ao ser humano, quase que se aproxima daquela ideia que, mal interpretada no livro do Gênesis, nos faz pensar que o trabalho é o castigo, que é o castigo pelo pecado. É apenas a noção de que o trabalho é um peso. Na encíclica do Papa São João Paulo II, ele chamava atenção para dizer que o trabalho, na verdade, ele dá a dignidade da pessoa e de que ele é uma missão que foi confiada por Deus, pela qual o ser humano participa da obra criadora. Deus dispôs de todas as coisas, com as suas normas, com as suas leis, mas confiou o ser humano para que, dentro dessa autonomia das realidades terrestres, como diz a Gaudium et Spes, o ser humano exercesse a sua liberdade. E essa liberdade significa, então, que pelo trabalho o ser humano colabora com Deus na obra da criação. Poderíamos dizer isso também da própria geração da vida. É Deus quem cria, mas é o ser humano quem gera
através do ato conjugal, por exemplo. Então, esses 4 pontos da Laudato Si me parece que são pontos interessantes para reflexão. Dito isso, eu queria, então, passar a falar um pouco mais do que o texto base da campanha da fraternidade nesse ano traz, já que ele é propriamente, eu diria, uma ação prática daquilo que a Laudato Si nos apresenta de maneira universal para toda a igreja, como se fosse uma recepção disso na prática das nossas comunidades, aproveitando o que a campanha da fraternidade já significa para nós. Bom, o texto base, então, eu destaco alguns pontos do texto base. A metodologia sempre da campanha da fraternidade apresenta 3 partes, um texto com 3 partes. Se dizia antes método ver, julgar e agir. Hoje os termos são um pouco diferentes, pois eu menciono, mas a ideia é de que primeiro se conhece a realidade, depois se faz um discernimento a partir de fundamentos que são próprios da nossa fé, e em terceiro lugar se faz propostas para ações que visam uma conversão. Conversão, como a própria palavra no original grego quer dizer, é uma mudança de mentalidade, não é apenas uma mudança de atitudes. Então, converter-se é mudar a mentalidade. Existe uma expressão que o Papa Francisco utiliza na Laudato Si, que o texto base recolhe, e que não é dele, é de São João Paulo II. Conversão ecológica. Mais à frente eu quero voltar nessa expressão para dizer, então, qual seria a proposta mesmo da Igreja como um todo para os fiéis, para os cristãos e para todos os homens de boa vontade. Então, em linguagem simples, ecologia. O tema é ecologia integral. Ecologia compreende pelo menos 3 ideias diferentes. E é importante que a gente saiba fazer essa distinção. A primeira delas é a ecologia vista como ciência. Eu me lembro quando fazia o ginásio, que numa das matérias a gente aprendia ecologia e tinha uma definição. Ecologia é o estudo da inter-relação dos seres vivos entre si e com o meio ambiente. Então, o termo ecologia significa isso, né? Estudo da casa, se a gente fosse traduzir assim ao pé da letra. Mas queremos dizer na relação dos seres vivos, entre eles e com o meio ambiente. Um estudo. Então, naquela época, se alguém se dissesse ecologista, a gente ia dizer um estudioso. Uma pessoa que se debruça, então, nessa realidade da relação dos seres vivos entre si e com o meio ambiente. É interessante, naquela época, me lembro que não se colocava o ser humano nessa distinção, os seres vivos entre si. Praticamente ele não era considerado. A outra possibilidade de entender ecologia, uma outra maneira de ver, é a ecologia como prática. Essa é mais recente. Então a ecologia também reúne uma multidão de pessoas e grupos que se mobilizam para deter a destruição da terra e assegurar a continuidade da teia da vida. É nesse sentido que hoje a gente diz que o Chico Mendes era ecologista. Ele não era um estudioso da relação dos seres vivos entre si, ele era um ativista em favor do meio ambiente. Então, a ecologia como prática. E a terceira possibilidade de entendermos ecologia é como mentalidade. Então, a ecologia nos leva a compreender que temos um lugar próprio nesse mundo relacionado com os outros seres. Então, é nesse sentido que nós nos voltamos para a ecologia. Em primeiro lugar, nós não somos estudiosos, não todos pelo menos, estudiosos das relações dos seres vivos entre si e com a casa. Nem todos nós somos ativistas que fazem campanha contra aquilo que afeta o meio ambiente ou a vida do ser humano na Terra ou dos outros seres vivos. Mas no sentido de termos uma mentalidade nova,
de compreendermos que nós estamos interligados numa rede que nós não conseguimos desfazer, de tal sorte que para nós interessa a existência, o cuidado de todas as coisas. Então, essa mudança de mentalidade é o que a gente propõe para todos. É esse, propriamente, o tema que nos ocupa. Então, uma pessoa poderia pensar, isso falando apenas da nossa relação com o mundo, com os animais, por exemplo, né? Uma pessoa poderia pensar, puxa, existem alguns animais que não servem para nada, que a gente poderia eliminar da face da Terra e pronto, resolveria o nosso problema. Hoje nós sabemos que isso é um absurdo. Me lembro de uma época que tive que fazer um combate num determinado lugar, que tinha ali um surto ali, começaram a aparecer muitos escorpiões. E a gente teve que interditar o lugar na época, né? E aí começamos a fazer ali o tratamento para combater. E uma pessoa da empresa que veio fazer esse combate explicou para a gente, nós não podemos exterminar. Acabar com eles não podemos. Por quê? Porque se eles estão aqui, é porque existe uma cadeia alimentar aqui da qual eles fazem parte. Se a gente pura e simplesmente exterminasse os escorpiões, algum outro animal ia morrer de fome. E que certamente, numa cadeia sucessiva, possivelmente nos atingisse diretamente. Isso é maravilhoso. Quer dizer, nós vivemos numa realidade tão complexa, tão misteriosa, e nós não aceitamos que, por mais que a gente descubra, que a gente aprenda alguma coisa, esse mistério está além das nossas forças. É por isso que a gente precisaria ter aquela capacidade de nos inserirmos dentro desse mistério, dessa cadeia da vida. Não ao ponto de fazer como alguns que acabam, às vezes, até transformando a natureza como se fosse um Deus à parte, ou como se Deus fosse a própria natureza. Não. A matéria não é Deus, seguramente não. A matéria não é eterna, um dia ela começou a existir. Então, alguém que não é matéria quis, alguma vontade quis. A matéria não é eterna, não é infinita. Isso é mais do que óbvio para nós. Então, eu não posso confundir Deus com a matéria. Mas que a sabedoria desse Criador está impressa nessa ordem extraordinária, de tal sorte que a gente sabe que bastaria um pequeno avanço ou desvio de um astro celeste aí que está dentro dessa grande ordem aqui do universo, que a gente poderia ver o fim da vida na Terra, né? Bastaria o Sol se deslocar um pouco, coisas que estão assim ordenadas, coisas que fazem a vida se manter. E veja, aí que está o grande problema. A liberdade humana é o que permite que o ser humano haja contra a ordem natural. Em vez de aprender, em vez de entender como é que as coisas se dão, o ser humano interfere. E interfere de uma certa maneira, buscando certos interesses, sem considerar as possibilidades de consequências, algumas que depois não se pode mais voltar atrás. Então, eu até lembro que na campanha da fraternidade, a ecologia, vista assim como então o convite à mudança de mentalidade sobre a nossa posição em relação às criaturas, a ecologia foi abundantemente explorada. Eu não vou repetir aqui, mas foram diversas vezes em que ela foi tema da campanha da fraternidade. Poderia enumerar. O texto base traz isso, tá? Elencando, tal ano foi esse tema, tal ano foi esse tema. Então, o tema que mais voltou na campanha da fraternidade, se a gente falar de maneira genérica, foi a ecologia. O texto base nos diz, a partir da Laudato Si também, que nós estamos vivendo um decênio decisivo para o planeta. Ou nós mudamos, ou nos convertemos, ou pode ser que não haja mais tempo para mudar.
E, como eu disse, alguns estudiosos acham que nós já passamos desse ponto de não retorno, como se já estivesse sentenciada, então, a destruição do planeta ou da vida pela nossa própria desordem. Outros insistem em negar que isso esteja acontecendo. Então, a ideia de que a reciclagem do planeta está dentro da ordem natural. Teve um tempo que teve a glaciação, aconteceu isso, teve essa migração, tudo, mas tudo isso aqui está dentro da ordem natural. Seria, se o ser humano não interferisse com essa celeridade, com esse seu antropocentrismo, com essa ideia tecnocrata, com essa exclusão do trabalho. Então a gente poderia dizer, não, tudo isso aqui está dentro de uma ordem natural. Mas o ser humano, com a sua liberdade, é quem é capaz de destoar de toda a ordem do sistema. Então, o ser humano, embora ele diz, é uma frase muito forte, diz assim, o ser humano, ele é capaz de destruir o planeta e é capaz de se destruir também. Embora o planeta possa continuar existindo sem o ser humano não é capaz de continuar existindo sem o planeta. Então, na verdade, quem sofre as consequências mais drásticas disso é o próprio ser humano. Daí vem, então, o convite para uma conversão ecológica. O que seria a conversão ecológica? Seria passar de uma ideia extrativista, dominadora, de que a natureza está submetida a nós, de tal sorte que a gente pode fazer o que quiser com a natureza, com os seres vivos, com o meio ambiente, para chegarmos àquela ideia responsável de que nós fomos colocados para cuidar. Então, passar da mentalidade da dominação, essa mentalidade que nós tornamos tudo objeto do nosso desejo, para a ideia de que nós somos responsáveis. A esse respeito, eu me lembro da passagem do livro do Gênesis, quando depois da morte de Abel, pelas mãos de Caim, Deus pergunta a ele, Caim, onde está teu irmão? Ele diz, eu por acaso sou o guarda do meu irmão? Pois no fundo a realidade é essa. A realidade é que nós somos guardas do meio ambiente, da nossa casa comum, somos guardas uns da vida dos outros, no sentido de cuidar, O Papa Francisco recentemente fez uma reflexão dramática, falando sobre o fato de que as pessoas hoje em dia não querem ter mais filhos, e isso levando então ao envelhecimento acelerado da população, e ele coloca isso como uma questão muito séria, porque se hoje nós já sofremos o impacto de que as famílias, por exemplo, não cuidam dos idosos, mas, na verdade, terceirizam esse cuidado, e aqui não estou fazendo uma avaliação moral, julgando ninguém, mas de maneira geral, falando num processo diferente que nós vivemos, corremos o risco de chegar a um tempo em que não teremos nem mesmo cuidadores, nem pagando, se a população for mais idosa do que jovem. Então, nem isso nós chegaremos a ter. É uma coisa que mostra um pouco mais a nossa interferência, assim, sem reflexão, que pode levar a consequências para o próprio ser humano. O conceito de ecologia integral. Então, o que é ecologia integral? Não é apenas a ecologia verde, ou seja, o cuidado com a natureza, como se a natureza fosse uma coisa que serve apenas para a nossa vista, cuidar das florestas, com os rios, etc. Nem o combate à sua degradação. Claro, tudo isso faz parte, mas integral quer dizer que existem mais coisas. É também o cuidado com a natureza, mas junto a ele o cuidado com o meio ambiente, ou seja, com o ambiente em meio ao qual nós vivemos e nos relacionamos.
mesmo na cidade. Então, a ecologia integral quer dizer que nós precisamos viver a ecologia aqui no centro da cidade de São Paulo. É uma relação harmoniosa, onde a gente possa, inclusive, planejar a cidade, organizar a nossa vida de uma maneira natural, humana, onde não haja consequências nem para o ambiente onde nós estamos, nem para nós mesmos. Da cidade, então, a ecologia integral, ela também é a ecologia da cidade, do trabalho, da família, da espiritualidade, enfim, o cuidado com todas as relações humanas e sociais que compõem a nossa vida nessa casa comum. Então, isso quer dizer que a ecologia passaria a ser um tema verdadeiramente antropológico. Eu faço uma comparação, né, aqui entre os professores de direito, aqui sempre vem essa ideia. Eu tenho, para mim, gosto dessa definição do direito como um fenômeno humano social. Onde está a sociedade, está o direito. Naturalmente. Não importando se isso é feito através de instituições, através de legisladores, ou simplesmente através de duas pessoas que dividem um apartamento. E porque dividem um apartamento, são duas pessoas, precisa existir direito ali. Precisam combinar as coisas, precisam fazer regras, precisam ter talvez até alguma punição e tudo um verdadeiro ordenamento jurídico dentro ali de um apartamento que duas pessoas dividem. Se a pessoa morar sozinha, não precisa de direito nenhum. Né? Diz que o cúmulo da rebeldia é uma pessoa morar sozinha e fugir de casa. Né? Então, é uma coisa absurda. Mas se tem duas pessoas, elas precisam ter esse mínimo consenso de direito. Então, eu diria a mesma coisa sobre a ecologia. Passar a ser uma dimensão do ser humano. Quer dizer, onde está o ser humano e onde está a sociedade, nesse caso eu diria até que, mesmo que o ser humano estivesse sozinho em um determinado lugar, ele é responsável de cuidar do lugar onde ele está. Eu posso estar sozinho lá no meio da floresta, fazendo um piquenique, por exemplo. Isso não significa que, porque não tem ninguém olhando, eu posso jogar plástico e abandonar ali no meio ambiente. Né? Porque a gente tem, talvez, pessoas que façam reciclagem de material, isso não significa que a gente não deva ter uma certa ordem dentro da nossa própria casa. Então, isso é uma verdadeira ecologia integral. E é para isso que nós somos convidados a nos convertermos. Bem, o texto base, ele sempre traz na segunda parte uma reflexão a partir da nossa fé. Eu queria dizer que no texto base desse ano, nós temos uma coisa muito bonita quando nós temos esse capítulo 2, que tem como título Iluminar, Discernir. Em geral, essa reflexão era feita apenas com textos bíblicos. Então, esse ano, pela primeira vez, o que me dá muito prazer, nesta parte não entram apenas os textos bíblicos, mas de uma certa maneira entram as 4 fontes da teologia católica. As 4 fontes, a Sagrada Escritura, a tradição, os santos padres e o magistério da Igreja. Então, é claro, tem uma frase lá de Santo Agostinho, de São Clemente Romano, então os santos padres da Igreja, os dos 5 primeiros séculos. É claro que Santo Agostinho lá não tem a visão que nós temos aqui do que é ecologia, dessa ameaça ao meio ambiente, claro que não. Mas os rudimentos dessa visão da harmonia da criação, na sua interpretação da fé cristã, isso nós encontramos. Então serve de inspiração. Textos bíblicos não faltam, começando pelo livro do Gênesis, mas a Sagrada Escritura está repleta de textos e eles também nos trazem isso. Textos do magistério, que normalmente são de documentos dos sumos pontífices, diversos, desde Paulo VI, São João Paulo II, Francisco, claro, e também da tradição. Da tradição aí não fala propriamente da tradição do início do cristianismo, mas fala mais da tradição da campanha da fraternidade. Então, como é que isso aqui foi sempre abordado? É uma parte importante para nós no segundo capítulo. E o terceiro capítulo, esse eu queria
já pretendo encerrar essa exposição, acho que não é necessário se delongar tanto, mas a terceira parte traz uma coisa muito interessante, porque nos coloca numa perspectiva de uma abertura. Eu noto que na Laudato Si, quando o Papa quer tratar de algumas proposições, praticamente todas elas, acho que posso elencar aqui no índice da Laudato Si. Então, o capítulo 5º tem lá algumas linhas de orientação e ação. São 5 pontos. Eu leio 5 só para exemplificar. Primeiro, o diálogo sobre o meio ambiente na política internacional. Segundo, o diálogo para novas políticas nacionais e locais. Terceiro, diálogo e transparência nos processos decisórios. Quarto, política e economia em diálogo para a plenitude humana. 5, as religiões no diálogo com as ciências. Acho que vocês observaram que a palavra diálogo está nas 5 proposições. Então, conversão não é uma coisa que a gente faça com decreto. Nós estamos aí no limiar de fazer mais uma conferência sobre o meio ambiente, que será aqui no Brasil, na região amazônica. É uma das motivações dessa campanha da fraternidade, além dos 10 anos da Laudato Si e a celebração dos 800 anos do Cântico das Criaturas, composto por São Francisco de Assis. Então são as motivações. Mas vejam, o que uma conferência sobre o meio ambiente pode conseguir de verdade com ações concretas? Pode conseguir aquilo que as pessoas conseguirem dialogar e conseguirem fazer consenso. A liberdade do ser humano faz com que, para nós, o verdadeiro campo de progresso para nós, que infelizmente é o que menos nos ocupa, é a educação. Nós mudamos de dentro para fora. Então o Papa diz, a solução passa, em primeiro lugar, pela consciência individual. Só isso não basta. Mas se não passar por isso, não chega no consenso. E se não chegar no consenso, não chega a ser ações com as quais nós nos comprometemos de verdade. Haja visto o quanto os governos, ultimamente, têm assinado o acordo e têm se retirado do acordo. Com tanta facilidade, se diz, não, nós combinamos, mas não participamos mais. E ninguém consegue impor isso, nem aos indivíduos, muito menos aos países, aos estados, sobretudo aqueles que mais agravam a situação, que são os que mais lucram com a energia que é aquela que polui mais. E que parece que, infelizmente, está muito longe de ser verdadeiramente substituída. É curioso que, por um lado, a gente fala de abandonar o uso do petróleo, por outro lado, a gente está, ao mesmo tempo, vendo iniciativas em diversos lugares de intensificar mais ainda a exploração, em diversos lugares. Então, tudo depende de uma verdadeira conversão, e conversão nós não conseguimos fazer por decreto. Então, o Papa, aliás, o texto base no capítulo 3, que tem como título Agir, Propor, e coloca em evidência o texto bíblico Gênesis 2,15, que diz que Deus confiou, então, a terra ao ser humano para cultivá-lo e guardá-lo. Então, historicamente, as campanhas da fraternidade apresentam o agir como se fosse uma resposta ao que se ouviu. E a reflexão agora nos faz pensar que talvez o agir mais importante seja exatamente continuar refletindo. Não é que a gente diz assim, vamos fazer uma campanha da fraternidade, então nós vamos fazer um projeto aqui, vamos fazer isso, vamos fazer... Esse não é o agir mais importante. O agir mais importante é introduzir essa reflexão seriamente em todos os ambientes possíveis. Começando pela igreja, já que a campanha é da Igreja Católica, mas também levando essa reflexão para os outros ambientes. As escolas, sobretudo, um ambiente muito favorável para essa reflexão. E eu queria trazer uma ilustração
queria concluir com isso, porque eu acho que assim como eu comecei com uma imagem, a imagem do Frankenstein, eu queria concluir com uma imagem muito bonita sobre o agir como uma provocação para continuar refletindo. Então, eu leio o número 132 do capítulo 3, Agir, Propor. Ele menciona uma frase de uma indígena brasileira que chama atenção para a importância de nós não querermos fazer as coisas por decreto, mas fazermos a coisa por educação mesmo. Então, número 132 do texto base diz assim: historicamente, as campanhas da fraternidade apresentam o agir como resposta ao que se ouviu e se refletiu nos 2 primeiros capítulos do texto base. Nessa perspectiva, o êxito da ação depende muito do exercício do ouvir e do refletir. Sobre isso, então, menciona essa professora da educação básica da etnia Cubel, do Alto Rio Negro, no Amazonas, se chama Mara. Ela diz o seguinte, entre aspas: nosso povo não ensina crianças a falar. A gente ensina a criança a escutar. Se ela aprende a escutar, ela aprende a brincar, refletir e entender os seres que habitam os céus, as águas, a floresta e o centro da terra. Ela escuta o vento, o silêncio, o canto dos pássaros, dos sapos, das cigarras, dos grilos e aprende a diferenciar cada coisa que escuta. Primeiro ela escuta o vento, depois ela sente o vento e por último ela fala o que é o vento. Por isso, quando as nossas crianças falam, elas já sabem o que significa a palavra que elas estão pronunciando. Então isso é uma ordem natural das coisas. Vejam, então se experimenta no verdadeiro sentido, se conhece por experiência o conceito, o que pode significar, o simbolismo é outra história. Mas quando chega nisso, ela sabe exatamente o que é. E me parece que essa palavra, ela faz eco com aquela palavra do Papa Bento XVI. Olhamos à nossa volta e não vemos mais a criação. Vemos a nossa tecnologia. Mas o ser humano é capaz de ainda refletir e conseguir perceber por trás da tecnologia a obra da criação. Do contrário, será muito difícil que alguém queira propor alguma coisa diferente. Porque, por exemplo, já se disse certa vez, por que nós não preservamos os rios? Porque parece que eles não fazem falta para nós. Aquela pessoa que pesca, essa pessoa sabe respeitar o rio. Ela depende do rio. Mas nós não, nós tiramos a água da torneira. Nós pegamos o peixe no mercado. E não é problema nenhum. Mas seria bom que a gente aprendesse que o peixe veio do rio, que a água veio do rio. Então, que a gente não perdesse o contato com aquilo que faz parte da nossa própria existência, porque nós também somos natureza, nós também somos criaturas. Eu diria assim, por fim, que para isso é necessário que o ser humano não se coloque no lugar de Deus. Porque no fundo é isso. O Papa Bento XVI disse uma vez, o grande problema do Estado ser laico não há problema nenhum. Ele até disse, a igreja, quando começou, era laica. Não era a religião do Estado, ela foi perseguida no começo. Depois é que se tornou religião do Estado. Então, o Estado laico não é problema, mas um Estado ateu é problema. Porque ao negar Deus, ele se põe no lugar de Deus. Então ele se torna a medida de todas as coisas. E aí, o que impede então das leis do mercado, das leis do Estado, se sobreporem às pessoas, como de fato é o que tem acontecido. Então eu agradeço muito pela oportunidade, como eu disse, é uma experiência nova, eu espero que as ideias possam suscitar interesse, eu acho que é talvez um objetivo que eu podia pretender com esta fala aqui, não seria
uma explanação sobre o documento Laudato Si, nem sobre o texto da campanha da fraternidade, mas mais propriamente colocar alguns pontos para gerar um pouco de interesse maior das pessoas, então, por esse tema. Agradeço pela honra de estar aqui hoje, a oportunidade, espero que possa ter sido útil. Nós é que agradecemos a disponibilidade de Dom Rogério por estar conosco aqui, nessa atividade no Núcleo de Doutrina Social, que dá continuidade ao nosso projeto, né? O projeto de tornar mais conhecida, mais difundida a doutrina social. Há um livro de um pensador alemão que tem um título bem significativo. Ele diz assim: um tesouro muito bem guardado, a doutrina social da Igreja. Então esse tesouro precisa ser aberto. É o que o nosso núcleo está pretendendo fazer, tornar conhecido, difundido o pensamento social da Igreja, mostrando primeiro com aquela proposição de São Paulo VI. A Igreja tem o direito, e nós aqui somos da Igreja, né, na Universidade Católica, tem o direito de pensar sobre o mundo, sobre a realidade social, porque ela é perita em humanidade. Então, nesse sentido, uma campanha da fraternidade se propõe a uma reflexão sobre o papel histórico da humanidade, especialmente de nós, os pensadores no meio universitário. É muito importante, então, que daqui, desse programa, que vai ser devidamente formatado e divulgado, possamos colher debates e sugestões para a continuidade. Na próxima etapa, nosso núcleo vai trabalhar segundo os outros temas, as outras propostas da doutrina, das encíclicas e do compêndio da doutrina social da Igreja. Agradecemos a disponibilidade de Dom Rogério Augusto das Neves, que prontamente atendeu ao nosso convite e marcou rapidamente esse encontro. Essa disponibilidade é muito importante para nós e esperamos contar com o Dom Rogério numa outra oportunidade. Até logo.